Olha, essa aqui é sem dúvida uma das estátuas mais famosas e fotografadas do mundo acadêmico. Mas e se a história que ela conta for, na verdade, uma grande invenção? Vamos mergulhar no segredo por trás da estátua de John Harvard. E essa pergunta que tá na tela não é nenhum exagero, viu? A gente está falando de um ícone que representa uma das maiores instituições do mundo, mas que foi construído basicamente em cima de pura fantasia. Como é que isso foi acontecer? Para incontáveis estudantes, ex-alunos e visitantes, essa estátua é a personificação de Harvard, um símbolo de sabedoria, de generosidade, do legado do conhecimento. É tipo a imagem que define a universidade, né? Só que tem um detalhe. Essa imagem icônica é mais conhecida por lá como a Estátua das Três Mentiras. E o problema não é pequeno, não. Dizem que o homem representado não é John Harvard, que ele não foi o fundador da universidade e que até a data está errada. Mas vamos começar pela mentira principal. Então, aqui está o pulo do gato. A estátua é uma obra de ficção. Simples assim. Não existe nenhum retrato, nenhuma descrição física, nadinha. O rosto que o mundo inteiro associa a John Harvard foi totalmente inventado, do zero. E o mais impressionante disso tudo é que não foi um acidente, sabe? Não foi um engano. O comitê responsável pela estátua sabia perfeitamente que não tinha imagem nenhuma de Harvard. A instrução deles para o artista, como a gente pode ler aqui, era criar uma obra inteiramente ideal. Ou seja, eles estavam, de propósito, criando um mito. Bom, se a estátua é uma invenção, isso abre uma porta para a gente brincar de detetive histórico. Se a gente tirar toda essa camada de mito, quem foi o John Harvard de verdade? O que a gente sabe de fato sobre ele? Essa linha do tempo aqui mostra basicamente tudo o que os registros oficiais contam sobre ele. O nome dele aparece em 1628, ele se forma, chega na América em 1637 e morre só um ano depois. A vida dele na colônia foi literalmente um piscar de olhos, o que torna o legado dele ainda mais enigmático. E olha, os buracos na história dele são impressionantes. A gente não sabe quando ou onde ele nasceu. Não existe nenhuma descrição física dele. Ele é praticamente um fantasma na história, sabe? Definido muito mais pelo que a gente não sabe do que pelo que a gente sabe. Essa citação de um antiquário famoso da época resume tudo perfeitamente. A falta de informação era tão absurda que o cara estava disposto a pagar uma fortuna por uma mísera palavra sobre a vida de John Harvard na Inglaterra. Mas o fato é que ninguém nunca conseguiu reivindicar esse prêmio. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Se ele era esse fantasma histórico, por que o nome dele está estampado numa das universidades mais famosas do mundo? A resposta está num único ato, bem no finalzinho da vida dele. Tudo se resume ao testamento dele. E tem um detalhe, nem era um documento escrito. No leito de morte, doente de tuberculose, ele fez um testamento nuncupativo, que é basicamente uma declaração verbal na frente de testemunhas. E foi ali, naquele momento, que ele fez uma doação que mudaria a história. E para colocar mais uma camada de mistério nessa história toda, como o testamento foi de boca, a gente nem tem certeza do valor exato. Ele doou metade do patrimônio dele, que seria um valor total de 1.700 libras, ou ele doou todo o patrimônio, que era de 800 libras. Ou seja, até no seu ato mais famoso, o John Harvard continua sendo um enigma. Mas olha, talvez mais importante que o dinheiro tenha sido a biblioteca dele. 320 livros. Gente, numa época e num lugar onde livro era uma coisa raríssima, valiosíssima, isso era um verdadeiro tesouro de conhecimento. Foi a sementinha da gigantesca biblioteca de Harvard. E aí vem um toque final de ironia trágica. Um incêndio devastador, em 1764, destruiu quase toda essa coleção de valor incalculável. Dos 320 livros originais, só um sobreviveu. É como se mais um pedaço do verdadeiro John Harvard fosse simplesmente apagado da história. 250 anos depois, a universidade decidiu que precisava de um monumento para seu primeiro grande benfeitor. Só que isso criou um dilema bem peculiar. Como é que se faz uma estátua de um fantasma? A questão que dividiu todo mundo era fundamental. No monumento, o que vale mais? A precisão histórica, o fato, ou o poder de um símbolo que inspira? A universidade ficou completamente dividida nesse debate. De um lado, tinha uma galera que dizia que o retrato literal não importava nem um pouco. A estátua, para eles, devia ser um símbolo apropriado, a personificação da ideia de que o saber veio da Europa para fundar uma nova era de aprendizado na América. A verdade aqui seria poética e não literal.
Mas do outro lado, incluindo o próprio presidente da universidade na época, a visão era bem diferente. Para eles, inventar um rosto do nada era uma representação falsificada, uma mentira de bronze, que ia só confundir a verdade para as futuras gerações. Era, no fundo, uma desonestidade. Então, era isso. Símbolo contra a verdade. Uma escolha precisava ser feita. E a decisão que eles tomaram não só nos deu a estátua que a gente conhece hoje, como também diz muito sobre como nós escolhemos lembrar da nossa própria história. A solução acabou vindo do artista, que aliás é o mesmo cara que depois fez o Lincoln Memorial. Ele foi muito esperto na forma como navegou essa polêmica. Ele aceitou que o objetivo era criar um símbolo, não um retrato. Então, ele focou na precisão histórica onde dava. Pesquisou a roupa exata de um clérigo puritano daquela época, e aí, com essa base real, ele criou a figura idealizada de um jovem estudioso. E é bem interessante pensar que existia uma alternativa que teria agradado quem defendia a história. A proposta era fazer uma musa da história, segurando uma placa, dizendo abertamente que não se conhecia a aparência de Harvard. Seria uma homenagem à verdade e não à ficção. Mas no fim das contas, a ideia da musa foi por água abaixo. O desejo por um símbolo humano, uma figura com quem as pessoas pudessem se conectar, falou mais alto que a busca pela precisão histórica. No final, a ideia de John Harvard venceu o homem de carne e osso. E tudo isso nos deixa com essa pergunta final. A estátua de John Harvard é um sucesso inegável como símbolo, mas saber que ela é uma invenção, isso diminui o poder dela? Ou será que essa história toda por trás, essa mentira, a torna ainda mais fascinante? A resposta diz muito sobre como vemos a história e os heróis que decidimos criar.